Fontes próximas do palácio acabam de confirmar aquilo que muitos temiam. O príncipe William está perante uma nova e dolorosa realidade. Após semanas de especulação, a verdade veio ao de cima e muda tudo. A pressão aumenta e a família real está abalada. Eis o que o palácio já não conseguiu manter em segredo. O anúncio perturbador. Tudo começou com uma reunião discreta, à porta fechada. O príncipe William, no meio de uma agenda apertada, foi chamado à parte por altos funcionários do palácio. Não perderam tempo. A mensagem era séria e transmitida com a urgência calculada. Não houve fugas nem avisos na imprensa. Apenas a confirmação direta de que algo sobre o qual o público vinha sussurrando era agora oficialmente verdade. O comunicado do Palácio de Buckingham foi divulgado em menos de 24 horas, breve, conciso e objetivamente factual. As palavras foram cuidadosamente escolhidas, mas o tom disse tudo. Após uma cuidadosa ponderação e consulta, estamos agora em condições de confirmar. Era claro que o palácio o tinha guardado às 7 chaves durante meses. Mas algo os obrigou a revelar a verdade. No interior da residência real, o silêncio fez-se presente. Segundo os relatos, os funcionários pararam abruptamente. Os auxiliares ficaram atônitos e sussurros percorriam os corredores sobre como e por que razão aquilo estava finalmente a acontecer. Ninguém esperava que a verdade fosse revelada tão repentinamente, nem mesmo o próprio William. O que se seguiu foi o caos. Os fóruns online entraram em polvorosa. Os repórteres inundaram as redes sociais com manchetes urgentes. E em poucos minutos, os canais de notícias divulgaram a história. A especulação espalhou-se desenfreadamente. Seria algo relacionado com a saúde do rei Carlos. Uma mudança no papel de William, algo mais profundo. Um correspondente da realeza tuitou: "Esta não é uma pequena atualização. É o início de algo importante." Mas a declaração não revelou tudo, o suficiente para confirmar o que se temia. E esse medo rapidamente se transformou em pressão. A questão agora não era apenas o que tinha sido confirmado, mas por que agora vamos analisar isso a seguir. O que foi exatamente confirmado? O palácio não escondeu a verdade. Confirmaram as crescentes responsabilidades de Guilherme, devido aos contínuos problemas de saúde do rei, juntamente com um choque de realidade tácito. Mas claro, William pode precisar de se preparar para assumir a liderança plena muito antes do que qualquer um esperava. Durante meses, os observadores da realeza notaram mudanças subtis. Aumento das aparições públicas. Segurança reforçada. Reuniões privadas mais longas na Clarence House. Alguns chegaram a afirmar que fontes internas chamavam a William o monarca das sombras. Mas, até agora, tudo não passava de especulação. A confirmação foi breve, mas inegável. A agenda de William estava a mudar não por opção própria, mas por necessidade. Isto era importante, porque até então tudo não passava de um rumor. Agora, o palácio tinha oficializado a informação. Não se tratava apenas de uma intervenção temporária. Tratava-se de lançar as bases para algo muito mais permanente. O peso do futuro já não era algo teórico, era real e era urgente. A especialista em assuntos da realeza, Angela Levin, disse à Sky News: "Isto não é apenas um ajuste de funções. Esta é uma mudança de poder. Silenciosa, mas definitiva. E esta mudança não diz apenas respeito a William. Isto afeta diretamente a imagem da monarquia, o que ela representa, como é percebida, e como este se mantém realmente estável aos olhos do mundo." A decisão do palácio de tornar o assunto público tinha um claro subtexto. Já não podiam esconder a verdade do povo. O silêncio já não era sinal de força. A transparência, sim. E com isto, a atenção voltou-se inteiramente para William, um homem dividido entre um presente em ruínas e um futuro incerto. Mas como é que ele está realmente a lidar com isso? O preço emocional é onde a verdadeira história começa. O peso emocional
sobre William. Por detrás dos portões do palácio, para lá das câmaras e dos sorrisos formais, o príncipe William carrega muito mais do que um título real. O que o público vê é um futuro rei impecável. Mas em privado, fontes próximas dizem que enfrenta uma tempestade emocional. A recente confirmação do palácio não só validou as suspeitas do público, como também confirmou o pior receio de William, que o futuro que esperava adiar se aproximasse agora rapidamente, mais depressa do que qualquer um previa. Segundo fontes próximas do Palácio de Kensington, assim que o comunicado foi divulgado, William cancelou os seus compromissos e aparições públicas durante quase 48 horas. Embora nada tenha sido anunciado publicamente, as fontes disseram que ele precisava de tempo para assimilar a notícia. À porta fechada, houve conversas silenciosas e intensas com a rainha Camila e telefonemas emocionados com o príncipe Harry, apesar da relação gélida entre ambos. Não se tratava apenas de uma questão profissional, mas sim de algo profundamente pessoal. O papel de William como pai do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis torna tudo ainda mais complexo. Sabe o que é crescer no meio de um furacão real. Vivenciou a perda da princesa Diana aos 15 anos. Agora, enfrenta a possibilidade de os seus próprios filhos passarem por algo semelhante. Enquanto a família se prepara para transições difíceis que envolvem o rei, o historiador da realeza, Robert Jobson, revelou numa entrevista que William há muito temia este tipo de momentos. Nunca quis ascender através de uma tragédia. Ele queria assumir a liderança quando chegasse o momento certo, e não quando a saúde do pai assim o exigisse. Mas essa escolha pode já não estar nas suas mãos. O público espera que ele se mantenha calmo, sereno e acessível. Mas por detrás desta expectativa está o peso esmagador da tradição. William tem agora de lidar com 3 papéis em simultâneo: o de filho enlutado, o de herdeiro solidário e o de pai, que tenta proteger os filhos dos holofotes da imprensa. A cada dia, a pressão aumenta. Continua a comparecer, a participar em compromissos reais, a receber dignitários e a lançar novas iniciativas. Mas os seus assessores dizem que está exausto com dias que começam antes das 6 da manhã e só acabam já muito tarde da noite. Não é um colapso ainda, mas pessoas próximas dizem que este momento pode definir quem William se tornará no futuro. Mais forte, possivelmente. Endurecido, provavelmente. Transformado, sem dúvida. E enquanto o mundo observa os seus próximos passos, o momento desta desilusão amorosa não podia ser pior. A questão do momento. Será apenas azar ou algo mais grave? A notícia não caiu do céu. Chegou no pior momento possível. O palácio já estava a lidar com múltiplas crises: a saúde do rei Carlos, a ausência da princesa Catarina e a crescente pressão do parlamento e da imprensa para a transparência. E agora? Isto parece menos uma coincidência e mais um sinal de que a máquina real está a começar a ruir sob a pressão. Várias fontes internas confirmaram que o rei Carlos, embora ainda cumpra algumas obrigações, reduziu significativamente os seus compromissos diários desde o início de setembro de 2025. Os rumores de tratamento, exames e consultas têm circulado em torno da casa de Sandringham, onde tem passado longos períodos longe de Londres. Este silêncio, antes visto como digno, começa agora a parecer suspeito. Neste silêncio surgiu o príncipe William, sem outra opção, senão assumir mais responsabilidades. O que antes era visto como um papel temporário é agora reconhecido como uma preparação permanente. Não se trata apenas de uma família que lida com notícias sobre saúde. Trata-se de uma instituição com 1.200 anos de história a ser forçada a evoluir em tempo real. E não está a ser um processo tranquilo. Há poucas semanas, vários funcionários de alto nível da Clarence House e do Palácio de Kensington foram realojados. Alguns foram despedidos definitivamente. Uma reestruturação discreta está em curso. Um comentador descreveu a situação assim: parece que estamos na contagem final. Uma transição discreta e planeada disfarçada de rotina. O calendário real parece subitamente diferente. William lidera. Agora mais visitas de Estado.
reúne-se com primeiros ministros, coordena encontros com líderes da Commonwealth e recebe informações mais confidenciais dos serviços de informação do palácio. Até a imprensa está a perceber. Os correspondentes da realeza começaram a referir-se a ele como monarca interino na prática. É um rótulo que o palácio ainda não está pronto para adotar oficialmente, mas também não o desmente. Isso é revelador. Tudo isto levanta uma questão óbvia. Será que esta notícia foi assim tão inesperada? Ou já estava a ser construída há meses? E se for esse o caso, o que mais está a ser planeado nos bastidores? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a urgência é real. E o impacto é enorme. E não é só William que está a ser afetado. Toda a família real está agora sob os holofotes. As consequências para a família real em geral. As notícias sobre o aumento das responsabilidades do príncipe William não o afetaram apenas a ele. A notícia causou grande comoção em toda a família real. Para alguns, confirmou os seus receios. Para outros, despertou ressentimento. O que é claro agora é o seguinte: o equilíbrio de poder dentro da família real mudou. E nem todos estão preparados para isso. No centro de toda a polêmica está o rei Carlos III. Embora ainda seja oficialmente o monarca reinante, a presença pública do rei diminuiu drasticamente desde agosto de 2025, alimentando especulações sobre a sua saúde e capacidade de tomar decisões. Enquanto os seus assessores insistem que ele ainda está envolvido, funções importantes estão agora a ser discretamente desempenhadas por William. Fontes afirmam que a relação do rei com William é respeitosa, mas tensa. Conversam com frequência, mas nem sempre abertamente. E há também a questão do príncipe Harry. Apesar da conhecida quesilha entre os dois, fontes internas afirmam que após o anúncio do palácio, tiveram uma breve, mas emocionante conversa telefônica. Não foi uma reconciliação, mas um raro sinal de união num momento de crise. Ainda existe amor entre eles, revelou uma fonte próxima da família, mas as mágoas são muitas e impedem uma reconciliação neste momento. As consequências também pressionaram a família alargada, especialmente o príncipe André, cujo nome continua a ser alvo de críticas. Com a imagem pública de William tão delicada, cresce a preocupação de que a proximidade de Andrew represente um risco constante. Alguns especialistas acreditam que William pode pressionar por políticas de distanciamento social ainda mais rigorosas para proteger a coroa a todo o custo. Mas não se trata apenas de política da realeza. A fé do público na monarquia foi abalada. Uma sondagem recente da YouGov, realizada apenas 72 horas após o anúncio, mostrou uma queda de 12% na confiança pública no futuro da monarquia. As pessoas estão a fazer perguntas. Quem está realmente no comando? O que mais não nos contaram? Até mesmo entre os funcionários, o clima mudou. Em Clarence House e no Palácio de Kensington, as fontes descrevem sussurros por detrás de cada porta e uma crescente sensação de que uma grande transformação está em curso. Os papéis estão a mudar. A lealdade está a ser testada. Alguns conselheiros veteranos que serviram Charles durante décadas reportam agora diretamente a William. Um antigo conselheiro real resumiu a situação assim: estamos a assistir a uma tempestade silenciosa. O rei continua a ser o rei, mas William está a tornar-se o poder. E com esta mudança vem a pressão. Uma pressão que o William já não consegue esconder, porque agora a sua dor pessoal está a colidir com o seu papel público. Os mundos público e privado de William chocam. Visto de fora, o príncipe William aparenta ainda serenidade. Os seus discursos são incisivos, os seus apertos de mão são firmes. A sua aparição é oportuna. Mas aqueles que lhe são próximos dizem que há uma crescente desconexão entre o que o público vê e o que está realmente a enfrentar. A confirmação do palácio não só alterou a agenda de William, como fraturou a tênue linha que separa a sua vida privada dos seus deveres públicos. Fontes próximas afirmam que a sua residência em Adelaide Cottage se tornou o seu único refúgio seguro. É para lá que se recolhe à noite,
evitando muitas vezes jantares públicos ou eventos sociais. Uma fonte revelou que já não fala muito quando está de folga. Ele só quer sossego. Esta turbulência pessoal está a afetar o seu trabalho. Desde o início de outubro de 2025, várias aparições públicas de William foram reduzidas ou canceladas por completo sem qualquer explicação pública. E quando ele aparece, nota-se uma rigidez, o seu carisma característico desvanecendo, o seu contato visual habitual menos frequente. Até o seu assessor de imprensa foi substituído no mês passado, alegadamente devido a desentendimentos nos bastidores sobre o controle dos meios de comunicação social. Lidar com esta divisão entre William o pai e William o herdeiro está a tornar-se cada vez mais difícil. Quer proteger George Charlotte e Louis de crescerem como ele cresceu, mas, com os holofotes do palácio mais intensos do que nunca, mantê-los protegidos é quase impossível. Entretanto, Kate Middleton tem se mantido invulgarmente discreta, embora ainda ativa nos bastidores, reduziu significativamente os seus compromissos públicos desde setembro, alegadamente para apoiar William em casa. Ela está a manter a família unida, disse um membro da equipa real, mas isso também a está a desgastar. O problema maior, a comunicação social percebeu. Vários jornais de referência, incluindo o The Times e o The Telegraph, publicaram recentemente artigos de opinião intitulados William está a sofrer nos bastidores e o herdeiro sob pressão. Os comentadores da realeza questionam abertamente se o palácio está a fazer o suficiente para proteger o seu bem-estar, ou se simplesmente o estão a promover por falta de outra opção. Um antigo assessor de imprensa da família real comentou: "Sempre houve um fosso entre o homem e o mito, mas agora esse fosso é tão grande que as pessoas começam a vê-lo." Com responsabilidades crescentes, manchetes intermináveis e uma nação inteira a observar cada passo seu. Esta distância só aumenta. De seguida surge a pergunta que todos sussurram: o que fará William a seguir? Tirará uma folga? Ou será este o início da sua transição definitiva para o poder? O que poderá William fazer a seguir? As especulações começam, com o palácio a confirmar finalmente o que fontes internas já sussurravam há meses. As atenções viram-se para uma questão crucial: o que fará o príncipe William a seguir? O seu próximo passo não se afetará apenas a si próprio, mas poderá remodelar toda a monarquia. E por detrás dos muros do palácio, todas as possibilidades estão a ser discretamente consideradas. Primeiro, fala-se de um afastamento temporário. Fontes próximas do Palácio de Kensington dizem que William discutiu a possibilidade de tirar um breve período de férias com a família, talvez um retiro de 2 semanas em Hammer Hall, não como um escape, mas para respirar fundo. Após as aparições públicas e reuniões internas consecutivas, está emocionalmente exausto. Ele precisa de tempo para pensar, processar e planear, explicou um assessor. Em segundo lugar, os analistas da realeza estão a especular abertamente se isto marca o início de uma transição acelerada para o trono. Não foi anunciada qualquer abdicação, mas vários observadores da realeza acreditam que o rei Carlos está gradualmente a afastar-se, preparando o terreno para que Guilherme assuma mais poder. Nas palavras do historiador Dan Wootton, já não se trata de se, mas sim de quando. O que poderá mudar a seguir? Fontes sugerem que William está a reestruturar discretamente a sua equipa. O seu antigo secretário de comunicação, que se demitiu no final de setembro, já foi substituído por alguém conhecido pela sua experiência em gestão de crises. Há também rumores de que William irá reduzir as suas viagens internacionais nos próximos 6 meses, concentrando-se em funções internas de alto nível, briefings de defesa, coordenação de segurança do Estado e reuniões estratégicas semanais com conselheiros do palácio. Nos bastidores, os assessores delinearam 3 cenários. Na melhor das hipóteses, uma transição gradual e tranquila, em que Guilherme conquista mais poder sem pânico público.
Na pior das hipóteses, uma súbita deterioração da saúde do rei que obrigaria a uma transição de emergência, o que geraria manchetes globais e um intenso escrutínio. Na hipótese mais provável, uma expansão controlada e gradual da autoridade de Guilherme ao longo dos próximos 12 a 18 meses. Ainda assim, nada foi anunciado oficialmente. William permanece em silêncio público, sem fazer comentários, para além da breve confirmação do palácio. Mas a sua linguagem corporal, em aparições recentes, olhos cansados, respostas mais curtas, maxilar, mais tenso, diz mais do que qualquer palavra. O futuro da monarquia já não é uma conversa a longo prazo. Está a acontecer aqui agora em tempo real. E cada movimento que William fizer daqui para frente está a ser observado atentamente. Mas qual é a verdadeira estratégia do palácio por detrás de tudo isto? Estão a ser transparentes ou simplesmente a tentar gerir uma crise em câmara lenta. A estratégia do palácio controla o de danos, ou transparência. A forma como o palácio confirmou a notícia não se baseou apenas em factos. Tratava-se de uma questão de comunicação. E a mensagem era clara. A monarquia que queria controlar a narrativa antes que esta explodisse. Mas a pergunta que os observadores da realeza estão a fazer agora é simples. Será que se tratava de verdadeira transparência ou apenas de uma bem orquestrada tentativa de minimizar os danos? Fontes revelam que o Palácio de Buckingham estava a preparar o comunicado desde o início de agosto, após uma reunião à porta fechada entre membros da equipa sênior e o rei Carlos. Os vazamentos vinham se acumulando. A especulação estava a tornar-se insuportável e a confiança na coroa estava a diminuir. A dada altura, no final de setembro, as sondagens internas terão mostrado uma queda de 15% na confiança entre os apoiantes da realeza com idades entre os 25 e os 40 anos. Então, o palácio fez uma jogada calculada. Elaboraram um comunicado num tom neutro e emocionalmente contido, confirmando as crescentes responsabilidades de William, mas evitando detalhes emocionais ou prazos. O comunicado foi divulgado pontualmente às 9h00, evitando os tabloides e sendo publicado primeiro nas plataformas oficiais. Em poucos minutos, todos os principais órgãos de comunicação social o repercutiram e as redes sociais explodiram. Mas será que era toda a verdade? Ou apenas a ponta do iceberg? A analista da realeza Jenny Bond disse à ITV que a declaração foi honesta o suficiente para acalmar a tempestade, mas vaga o suficiente para manter o controle. Este é o padrão do palácio, dizer algo verdadeiro, mas não demasiado. Uma pequena admissão para evitar um maior ajuste de contas. Isto não é novidade. A monarquia segue há muito um método de abertura controlada, revelando apenas o suficiente para satisfazer a imprensa, mantendo ao mesmo tempo os assuntos essenciais em segredo. Mas desta vez, a situação é mais crítica. William já não é apenas uma figura decorativa. Ele está a tornar-se o pilar central que mantém a instituição unida. Fontes internas afirmam que a estratégia agora é priorizar a estabilidade. Sem surpresas, sem conferências de imprensa emotivas, apenas mensagens calmas e firmes que tranquilizem o público e que deem tempo à família para se preparar. Os funcionários de todas as casas reais terão recebido novas diretrizes para a imprensa. Evitem as especulações. Redirecione as perguntas difíceis. Mantenha-se na linha de raciocínio aprovada. Mesmo assim, nem todos estão convencidos de que isto esteja a funcionar. As reações nas redes sociais foram diversas, com muitos a elogiar a força de William, enquanto outros acusam o palácio de esconder algo maior. Hashtags como Aonde está Aurey e William Azatua estiveram entre os assuntos mais comentados durante horas após o anúncio, mostrando o quão dividida está a opinião pública neste momento. Um antigo conselheiro da realeza resumiu a situação da seguinte forma: confirmaram a verdade, mas omitiram a emoção. E esse silêncio diz mais do que qualquer palavra. O palácio pode acreditar que acalmou a tempestade, mas o público sente a pressão.
E é apenas uma questão de tempo, até que mais perguntas exijam respostas concretas. A reação do público e a tempestade mediática. No momento em que o palácio divulgou a confirmação, a tempestade mediática atingiu como uma onda gigante. Às 10 da manhã, menos de uma hora após o comunicado oficial, a notícia já estava em todos os principais sites de notícias do Reino Unido, incluindo a BBC, Sky News e The Telegraph, e órgãos internacionais como a CNN e o The New York Times logo se seguiram. As manchetes variavam, mas o tom era o mesmo. O príncipe William assume ainda mais o protagonismo. O palácio quebra o silêncio. As redes sociais entraram em polvorosa instantaneamente. Em apenas 3 horas, hashtags como Seja Príncipe William, Futuro Rei e o Verdadeiro estiveram entre os assuntos mais comentados em mais de 12 países. Os vídeos do TikTok a especular sobre a saúde do rei Carlos acumularam mais de 5 milhões de visualizações numa única tarde. No antigo Twitter, os fãs da realeza partilharam vídeos antigos de William com a princesa Diana, inundando as timelines com memórias emocionantes. O clima era um misto de compaixão, choque e ceticismo. E depois surgiu a divisão. Um dos lados do público uniu-se em torno de William, chamando-lhe a espinha dorsal da monarquia e elogiando a sua compostura sob pressão. Admiravam a forma como cumprira os seus deveres, nunca deixando que a emoção se sobrepusesse à responsabilidade. Ele não escolheu este momento, dizia uma publicação que se tornou viral, mas está a mostrar-nos como se comporta um verdadeiro rei. Mas nem todos se convenceram. Os críticos, incluindo figuras republicanas de longa data, questionaram o momento escolhido pelo palácio e a sua transparência. Destacaram a vagueza do anúncio e a falta de comentários diretos do rei Carlos. Alguns chegaram mesmo a acusar a família real de usar William como escudo humano para desviar a atenção de problemas mais profundos no seio da monarquia. Os especialistas da realeza alimentaram ainda mais as especulações. Emily Andrews, correspondente da família real com quase 20 anos de experiência, disse ao programa Good Morning Britain: "Isto não é apenas um momento de relações públicas, é uma mudança." O palácio não só confirmou as novas funções de William, como também confirmou que já estamos no próximo capítulo. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação social estrangeiros, especialmente nos BGOs e na Austrália, começaram a publicar comparações entre William e outros jovens líderes. Um órgão de comunicação social chegou a chamar-lhe um rei relutante em espera. Mas, por detrás de todas as manchetes, reações e manipulações, uma coisa tornou-se cristalina. Esta não foi apenas uma atualização sobre a família real. Foi um momento emocionante para todo o país. Para muitos, William representa a esperança. Para outros, simboliza o último fio de estabilidade numa instituição que parece cada vez mais frágil. A imprensa fez a festa, mas a história não tinha terminado, porque depois de o alvoroço ter acalmado, a grande questão permaneceu. Será este o princípio do fim, ou o início de algo completamente novo? Por que é que este momento pode mudar tudo? Esta não é apenas mais uma atualização do palácio. O que acabamos de presenciar pode ser um dos momentos decisivos mais importantes da história da realeza em décadas. Um momento que poderá redefinir para sempre o príncipe William, a monarquia e a relação do público com a coroa. Comecemos pelo próprio William. Durante anos, trilhou um caminho delicado entre ser um filho leal e um futuro rei, um marido moderno e um membro da realeza tradicional. Mas agora, essa linha rompeu-se. Este momento obrigou-o a assumir a liderança plena, estivesse ele pronto ou não. A confirmação deixou tudo claro. Ele já não está se preparando. Ele já está a fazer o trabalho. O comentador da realeza Richard Fitzwilliams resumiu tudo na perfeição. Guilherme é agora o rosto da monarquia. Em todos os aspectos que importam a pressão, as decisões, os holofotes, tudo lhe pertence. Para a monarquia, este momento é igualmente decisivo. A confiança pública tem oscilado nos últimos anos, desde o desentendimento com Harry e Meghan
passando pelos escândalos do príncipe André, até agora com a saúde do rei Carlos. A monarquia precisava de estabilidade e encontrou-a em William. Mas dependendo da forma como ele lidar com os próximos meses, poderá tanto reconstruir a confiança pública como ser sobrecarregado pelo peso das expectativas. Esta mudança também envia uma mensagem global. As gerações mais jovens há muito que questionam a relevância da monarquia, mas William, com a sua personalidade realista, o seu trabalho ambiental e a sua parentalidade ativa, oferece algo raro: empatia. Se dedicar a isso, modernizar a instituição e se mantiver visível sem se tornar robótico, poderá ser o primeiro membro da realeza em décadas a realmente ultrapassar esta divisão geracional. E há também a questão emocional. Não se trata apenas de títulos reais ou de cargos constitucionais. Trata-se de um filho a ver o pai, afastar-se de um marido a tentar proteger a mulher, e de um pai a preparar os filhos para a mesma vida que nunca escolheu verdadeiramente. A dor pessoal de William, em grande parte oculta, é agora impossível de ignorar. E o maior mistério: para onde vamos a partir daqui? O rei Carlos transferirá oficialmente mais poder. William assumirá maior responsabilidade nas decisões de Estado. O público continuará a apoiá-lo ou as divergências aumentarão. Uma coisa é certa: este não é um momento passageiro. Este é um ponto de viragem. E o que acontecer a seguir poderá alterar a configuração da monarquia britânica nos próximos 50 anos. O silêncio foi quebrado. A verdade veio ao de cima. E o mundo está a assistir. Este não é apenas um momento difícil. É um ponto de viragem. O papel do príncipe William mudou para sempre. E o silêncio do palácio foi oficialmente quebrado. O que vai acontecer a seguir poderá remodelar o futuro da monarquia. Uma coisa é certa: o mundo está a observar. E o peso da coroa já está sobre os seus ombros.